para iniciar mais este estudo. Jesus possa nos ajudar, os benfeitores amigos que vêm aqui possam nos intuir, que nós possamos perceber, entender a mensagem, colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Jesus ampara todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gente, nós continuamos então aí no livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 13. Esse capítulo 13 agora vai falar diretamente, né, do momento da reencarnação de Segismundo, de todo o trabalho que é feito ali nos bastidores, né, espirituais, para que ocorra ali a fecundação, um momento de ligação mesmo entre o corpo e o espírito que estava ali reencarnando. Esse estudo, né, está servindo para a gente aí para ver com detalhes a interpretação do versículo 7 do capítulo 2 do livro de Gênesis, onde fala que após o sopro da vida, o homem tornou-se um ser vivente. E esse sopro nós assimilamos com a reencarnação. Na semana passada nós vimos então, no último estudo, né, algumas questões aí do início, né, do trabalho na casa já de Adelina e Raquel. Chamou a atenção aí da gente como que é comum assim os dois planos, né, como que se interligam. O Segismundo ali sentado numa cadeira, mas não é um espírito, né? E dá a entender para nós que é uma posição assim até de alguém que estava encarnado. Comentamos um pouquinho sobre isso. E eu cheguei a comentar também que nesse capítulo 13 nós vamos ver muito sobre aquela fala que os espíritos respondem para Kardec, de que os espíritos interferem, né? Eles participam, agem nas nossas vidas mais do que imaginamos. E sempre gera uma dúvida na gente de como que é essa participação, haja visto que a responsabilidade evolutiva é de cada um de nós, né? Então, como que é essa participação dos espíritos, se tudo depende do nosso livre-arbítrio? Fica difícil, né, da gente imaginar exemplos, né, disso, mas aqui nós vamos perceber claramente como que é essa participação. Na semana passada nós lemos então uma página aí do capítulo 13 e o último parágrafo que a gente leu foi o André Luiz, né, com o Alexandre, entrando na casa de Adelina e Raquel. Adelina e Raquel tomavam a refeição da tarde junto de um pequenino, que o André Luiz deduziu que era o filho deles, né? Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente, quando percebeu a presença deles, dirigindo-se particularmente ao Alexandre, que lhe abriu os braços carinhosos, e Alexandre apresentou isso como sendo Segismundo, sentadinho lá na cadeira, né? Já desencarnado no plano espiritual, esperando aí a chegada de André Luiz e dos mentores. Então a gente parou nessa parte e continuamos então a observação de André Luiz aí. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore.
nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los emitindo forças magnéticas de desalento. Outros livros, né, gente, narram para a gente a importância que é o momento das refeições também. E fica claro que para nós a preocupação também de Alexandre, né? E a gente comenta muitas vezes sobre essa questão do desespero, né? Essa questão da falta de controle, do desequilíbrio, mesmo que tenha motivo, igual aqui o Segismundo estava preocupado, né? Estava tenso devido à situação que vinha chegando aí, onde ele era protagonista, né? Então era normal ter essa preocupação, mas isso não dá o direito de perturbar o sossego alheio, né? Alexandre aqui fala que eles, né, lançariam ali, se ele continuasse nesse desespero, forças magnéticas de desalento, né? Aí quando falamos que tudo é energia, né, aqui fica claro para nós. Então, muitas vezes, sem querer, a gente pode atrapalhar algum momento, né? Por que que a gente fala então que em situações de doença, em situações de tensão, em situações em que se espera uma ação definitiva, né, da gente, tem que se manter o equilíbrio? É porque o pensamento ele tem força, né? E aqui é algo assim natural. Ele fala de forças magnéticas. É como se fosse uma energia, né, deslocada. E o contrário também é verdade. Quando temos pensamento positivo, atitude equilibrada, quando temos paciência com as coisas, quando temos atitudes condizentes com aquelas do Evangelho, estamos emitindo forças magnéticas positivas. Então é importante esse tipo de leitura também, porque nos abre um véu sobre coisas que nós desconhecemos, que nós nem imaginamos, mas que ocorrem, né? E que a ciência, a gente já discutiu ainda aí nos outros estudos, que a ciência ainda não teve oportunidade de descobrir, mas que a doutrina espírita já adianta para nós. Quem quiser comentar alguma coisa, só chamar aí, viu, gente? Ô, Tiago, Pois. falando aí dessa calma, né? Que a gente, muitas vezes, a gente não tem. Eu fico pensando, assim, né? A gente, como mãe, a gente muitas vezes está acontecendo alguma coisa, aí até você fazer uma prece, parece que você vai num desespero, com pressa daquilo, né? Aí a gente, quando você observa isso, quando você acalma e tudo, e você faz uma prece com mais calma, aceitando o que está acontecendo e colocando realmente na mão de Deus, como que a coisa muda de situação, entendeu? Eu falo que a gente, sua mãe tá aí, ela sabe que a gente que é mãe, muitas vezes a gente faz esse tipo de prece ali, você está fazendo uma prece com um filho, mas parece que você quer aquilo para já, ali, no momento. Aí, aquilo parece que fica tão fraco, porque você está fraca com aquele pensamento, com aquele pedido, você não está pedindo, você está quase exigindo aquilo, né? E, no entanto, quando você faz uma prece calma, tranquila, parece que você está aceitando o que chegar, né? É diferente, faz uma diferença muito grande. É diferente porque também tem a ver com essa energia que é emitida, né? E a energia, igual a senhora comentou, às vezes a prece que a gente faz é mais querendo assim falar para Deus que a gente quer que ocorra da nossa maneira, né? E aí isso é uma atitude de desespero, porque ela está totalmente contrária ao caminho da fé. E a prece, o combustível da prece é a fé. André Luiz vai falar para nós que quando uma prece singela, né, Jesus também vai falar isso lá na passagem do grão de mostarda, né? Que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, move montanhas. É porque a fé é o combustível para isso. André Luiz fala que é como se uma corrente magnética ligasse, né, no momento e a nossa prece chegasse onde ela tem que chegar. Eu tenho para mim, né, aí olhando a minha situação particular,
que são poucas vezes, não é nem 50% das vezes que a gente consegue, né, que eu consigo assim uma prece que tenha sido satisfatória, no sentido de chegar ao objetivo, justamente porque a gente tem esse desespero. Né? E aí, por que a doutrina espírita também não tem esse costume assim das preces, aquelas que são decoradas, né, que a gente aprende, que são maravilhosas e que de vez em quando a gente reza também na casa espírita, né, o Pai Nosso, a Ave Maria, mas a gente tem que tomar cuidado de não ser algo mecânico. E a gente tende a tornar mecânico e fazer daquilo apenas um ritual comum, um momento que eu parei ali para orar, mas que eu nem concentrei, né? Eu percebo muito isso. Aqui em casa mesmo a gente, né, nesse último dia 12 aí, nesse início de outubro, a gente fez a novena, né, de Nossa Senhora Aparecida. Então rezo o terço. E quando eu era mais novo, né, eu ainda não tinha conhecimento aí da doutrina espírita, eu, eu entendi assim, que era que a gente tinha que cumprir, que rezar o texto. Mas não tinha aquela coisa de rezar mesmo, assim, na intenção da ligação de pensamento. Hoje, né, e aí a doutrina espírita era libertadora nesse sentido, porque ela não te proíbe, não te fala nada contrário a nenhuma religião, mas ela te faz entender melhor. Hoje eu tenho uma preocupação igual fala lá, né, tirar o mistério. Quando a gente puxa o Pai Nosso, a Ave Maria, já tenho a preocupação de manter o pensamento conectado com a prece. Não importa se eu vou rezar 50 Ave Marias, mas que as 50 sejam rezadas e sentidas, né? Porque senão fica aquela coisa mecânica, né? Tem uma historinha que é bem legal, fugindo um pouquinho do tema, mas ela é interessante para fazer a gente pensar nessa questão da aceitação também. Dizem que São Pedro estava preocupado porque teve o julgamento lá e algumas almas que deveriam estar no inferno, elas estavam chegando no céu por alguma passagem que não era a dele, né? Que ele ficava lá na porta e ele não via o povo chegando. E ele procurou Jesus e falou: Ô, mestre, tem uma coisa acontecendo aqui, ó. O pessoal está entrando aí, quando eu vejo já está lá dentro e eu não sei o que está acontecendo. Não estão passando por aqui, eu garanto. Aí Jesus vai com toda calma e fala com ele assim: Ah, Pedro, Pedro, isso é coisa de mamãe. Aí o Pedro fala assim: De mamãe, de Maria? Como assim? Aí Jesus vai e leva ele para ver o que estava acontecendo. Aí num local assim onde dava perto da residência onde Maria de Nazaré morava, tinha um rosário estendido que ia da casa dela até lá no portão do inferno, que era uma possibilidade das almas subirem com a misericórdia de Maria. Aí é uma simbologia que à medida que eles iam subindo e contando, né, e rezando e fazendo a prece, conseguiam chegar até o céu. Então o que eu quero dizer com isso? É uma questão que não importa o tipo de prece, não importa o tipo de religião, não importa nada disso. Importa é a fé. Ela que é o combustível. E essa passagem é interessante porque muitas vezes também a gente tende, essa passagem, essa historinha, a gente tende a ser taxativo, né, de que não se pode fazer prece decorada, né? Pode fazer, inclusive deve, mas não importa sendo decorada ou não. O que importa é dedicar aquele momento para a ação, para a conexão, né? E conectar, né, através da Virgem Maria, gente, não é para qualquer um não, não é, né? Então a gente tem que tomar esse certo cuidado, né? É legal porque a gente vai planejando o estudo aqui, mas vai levando para uns outros caminhos que vai ensinando, né, a gente outras coisas. Mas aqui está falando exatamente disso, dessa questão do pensamento. O pensamento é uma força, gente. Aqui o Alexandre chama de força magnética. Então, um alerta aí para nós saber usar para o bem, né? E tomar cuidado, porque às vezes a gente fica pensando que as nossas preces não são atendidas porque Deus não existe, porque Deus não quer, porque a gente está desamparado, e não.
é porque, né, mais uma vez, a doutrina espírita é libertadora, mas também, às vezes, a gente fica um pouquinho frustrado, se é que podemos dizer, porque no fim das contas ela fala que é tudo responsabilidade nossa. Então, até na prece, se ela não foi atendida, tem grandes chances de ser por responsabilidade nossa. Se não foi, é porque ainda não é a hora, né? É igual, o Rossandro dá um exemplo, era como se a gente enviasse uma mensagem para Deus no WhatsApp. A mensagem chega. Às vezes a gente recebe a resposta. Às vezes não. Às vezes vai chegar, Deus vai ver, vai parecer para nós que ficou azulzinho lá, Deus viu, né? Mas não respondeu. É porque não é a hora ainda. Tem a hora dele, que é melhor do que a nossa, né? Então, até por isso, temos que ter o equilíbrio necessário para a aceitação. Porque às vezes o que a gente acha que vai ser o correto, que vai ser o melhor para nós, Deus fala assim: ô meu filho, não é assim não, você está enganado, né? E aí a gente mantendo essa atitude de fé, surgem outras coisas que vão nos fazer ter aceitação, ter abnegação. Surge talvez até um problema para a gente esquecer daquela coisa, né? Exemplos assim, simples, gente. Quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento, uma amiga minha estava comentando que ela, mas o marido não estava muito bem, mas que sempre que acontece alguma coisa lá, surge uma conta para eles pagar, alguma coisa dá errado, alguma coisa para eles manterem, né, o compromisso. E aí eu comentei com ela, é um sinal, né, é Deus falando que tem coisa, né. E assim, por motivos bem fúteis, né. O velho orgulho, por não aceitar discussão boba dentro de casa, aí chega lá, acontece algum problema que precisa dos dois unir e resolver, né? Então, são das maneiras, gente. Isso vai entrar também no nosso estudo, que os espíritos interferem de maneira que a gente nem percebe, não é no sentido que eles interferem muito, não. É porque fazem coisas tão singelas que muda, né? Que faz a gente abrir o olho, que faz a gente perceber que tem coisa mais importante, que muitas vezes faz a gente mudar de pensamento. Então, assim, a nossa convicção ela tem que ser plena de quando uma coisa dá errado, não foi por falta da parte de Deus, nem dos espíritos amigos. Eles mandam sinal, eles dão outras atividades para a gente, eles dão intuições, mas muitas vezes o nosso bloqueio mental não deixa nem chegar perto. E não é porque eles não querem, é lei natural, é energia, causa uma repulsão. Nós vamos ver isso aqui no caso da reencarnação de Segismundo, né? Em alguns momentos com o pai dele aqui. E repondo na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem, o ensejo próximo é divino para seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde: reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros, né? Então aqui tinha um combinado, né, gente, do Segismundo voltar como filho. O Adelino, que foi o mais prejudicado, concordou, mas reencarnou, né? Aí já vira acreditado que a carne é fraca, né? A única explicação para esse ditado, né, é assim, ó, vou traduzir no ponto de vista da doutrina espírita. Não tem esse negócio de carne fraca, não. Isso é desculpa, tá? Isso é desculpa para espírito fraco. Quem vacila é o espírito, a carne é material, ela nem pensa. Mas o que acontece? Quando a gente está encarnado,
estamos mais sujeitos às vicissitudes materiais, às coisas mais direcionadas para o mundo, às coisas de resolução de problemas relacionados à nossa encarnação atual. Então isso deixa mais fraco o quê? As promessas, né? Se a gente não tiver esse pensamento positivo, essa conexão com o alto, porque a lei de Deus é perfeita, a gente esquece do nosso passado por misericórdia de Deus, já foi explicado aqui. Mas sempre nós temos lembranças, nós temos direcionamentos, apontamentos daqueles que nos guiam, para a gente cumprir com o plano. Não é porque a gente não lembra que não tem como cumprir. O negócio é que quando encarnamos, aí vem as questões do mundo que naturalmente vão chamar a atenção, que naturalmente vão exigir de nós algumas coisas, que naturalmente vão nos trazer algumas infelicidades e que vão ter peso nas nossas decisões. Então o espírito fica mais vulnerável para essas coisas. É nesse sentido que a carne é fraca. Então aqui, ó, o Adelino reencarnou, esqueceu total desse compromisso que ele tinha feito. E mais do que isso, né, gente? Reencarnou também. Aí começou uma repulsão natural. Quer dizer, o Segismundo tinha um pouco de culpa ainda nesse sentido. Por quê? Ele cometeu um crime. Então é uma repulsão natural que o Adelino tinha, só da presença dele. Né? Só do Segismundo estar perto. A reencarnação, então, ela tem esse sentido de aproximar, né? Igual aqui, vai ser uma ferramenta para os dois resolverem as pendências do passado, mas ela, em nenhum momento, é o que o Cristo fala, né? Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Então, tudo que acontece é de acordo com a lei de Deus, que é lei natural, que é também a ciência. E a ciência fala de repulsão energética. Ainda não fala nesse sentido aqui, ou pode estar começando a engatinhar. Mas existe, né? Então, por causa dessa energia repulsiva, o Adelino também pesou, né, para ele a tomada de decisão. Aqui fala que ele esqueceu, né, o perdão. Quer dizer, chegou a perdoar quando estava lá no plano espiritual, onde tinha os mentores próximos, onde não tinha importância as questões materiais. Reencarnou, a questão material pesa, né? Pesa nas nossas decisões, nos tornam mais vulneráveis. Então, a carne é fraca, né? No sentido espiritual, no sentido da doutrina espírita, é isso. Reencarnados estamos mais sujeitos às interferências da matéria, que pesam nas nossas decisões. A carne é fraca, gente, é usada muito na questão da traição, né? Do adultério, né? E tem a ver com isso, porque veja bem, né? Eu não estou justificando, tá? Eu estou falando que encarnado, o desejo sexual também, né, por outrem, ele é puramente material, né? Pode ocorrer de ser a alma gêmea, de ser a pessoa que o outro tem que se relacionar mesmo e que talvez iniciou um compromisso que não vai para frente e que vai mudar naturalmente. Isso pode ocorrer, mas no caso mas não precisa ser no formato de adultério, né? Pode ocorrer por vias naturais. Descobriu o amor da vida, tá? Beleza. Aí olha a diferença, né? Aí você respeita o compromisso inicial que você fez, você desenvolve atitudes de compaixão, né? Você desenvolve atitudes de resolver conflitos, de resolver problemas e de resolver a vida e de ser feliz da maneira que você acha, sem precisar magoar ninguém e tendo amor próprio. O que acontece a maioria das vezes? Estando encarnado, né, os primeiros tipos de atrações são muitas vezes relacionados puramente com a questão física. E aí, isso aí nós vamos ver lá no capítulo 3 do Gênesis, com Adão e Eva. E aí vem a aproximação no sentido apenas material, de satisfazer desejos materiais da carne. O que é isso também? É o sentido da carne ser fraca, né? No sentido de
estar encarnado tem esse tipo de desejo, esse tipo de... é quase uma necessidade, né, fisiológica, não só para a questão da reprodução, mas para o bem-estar da vida também, mas só que isso tem que ser feito com responsabilidade, né? Por quê? É uma questão de sintonia, de compromisso com o outro. É o nível de intimidade mais elevado que existe enquanto encarnados. Por isso tem que ser levado com seriedade. Por isso que causa tanto desgosto, né? Já comentamos aqui, Divaldo chega a falar numa palestra, mais de 90% dos problemas da humanidade relacionados com sexualidade. Gente, antigamente era guerra que matava-se milhares de pessoas. Porque teve uma traição, porque não sei quem desrespeitou a filha de não sei qual imperador, e aí começava uma carnificina, né? Hoje, guardadas as devidas proporções, se a gente for pensar, ainda ocorre muita coisa, né? Hoje não tem assim muitas guerras motivadas por isso, mas a gente vê questões de ódio, a gente vê questões de vingança, né? Casos de feminicídio. Muitos, feminicídio a gente pode falar que é quase 100% por causa das questões da sexualidade mal resolvida, né? Que fomenta, quer dizer, o desejo puramente material. Porque veja bem, se você ama mesmo a pessoa, você gosta mesmo dela, é difícil da gente falar isso, é difícil de aceitar, mas você quer ver ela feliz, né? Quando tem ciúme, vingança, orgulho, egoísmo, aí você está querendo ser feliz através da outra pessoa. É diferente. É o desejo de se satisfazer. Até nisso, a lei de amor instituída por Jesus, ela é certeira. É servir, é fazer o próximo feliz. Servir ao outro. E aí sim está se servindo. Porque tem um caminho, né, gente? É uma via de mão dupla. Se a sua satisfação é de fazer o outro bem, né, e você tem consciência tranquila que está fazendo o máximo que pode, a decisão do outro ela não vai interferir na sua ação. Quer dizer, você está fazendo o bem. Agora, se o outro não aceitou, se o outro não quer, se o outro não levou a sério, beleza, mas você tentou. Você sai assim, ó, sem culpa nenhuma no cartório. Agora, quando você quer só, como se diz, o venha a nós, né, e ao vosso reino nada, quando quer a sua satisfação pessoal e ocorre o contrário, quando a pessoa não supre todas as suas expectativas, aí o que acontece? A falta de amor próprio, a falta de amor mútuo, o desejo de que foi renegado, de que foi excluído, e aí causa outros sentimentos, né, que não são bem-vindos, né? Aí vem... Ô, Tiago, Oi, isso desse relacionamento é o que mais nos afunda aqui mesmo, né? Da tal carne fraca. Por quê? Porque muitas vezes você assume um compromisso ali com a pessoa, vamos supor, um casamento. Você assume um compromisso ali com, né, com Michele, aí chega no meio do caminho daquele compromisso, você tem um compromisso com ela, vocês dois estão juntos, é um compromisso, né? Talvez vocês já tinham programado aquilo tudo, viver 80 anos ali junto e tudo. Aí ela ou você, no meio do caminho, você vê outra pessoa ali, aí você joga aquele relacionamento tudo por água abaixo e tudo. E usa essa da carne fraca, porque aí você não ficou com ela, começa um outro relacionamento com outra pessoa também, não vai para frente, porque quando você pensa desse jeito, geralmente você não dá certo com ninguém. Todo mundo tem um defeito, porque não é a pessoa, o defeito não é da pessoa que você está procurando, o defeito é seu e você não quer corrigir aquilo, né? Porque não é fácil mesmo, não, você viver 20, 30
anos aí com a pessoa, 10 anos com a pessoa, tranquilo, porque todo mundo é cheio de defeito, né? Então você tem que entender os defeitos dela e ela entender o seu. E a hora que chega os filhos, ainda piora mais. Ainda piora mais, porque aí é mais vida ali se juntando e tudo, entendeu? Então, realmente, o que mais afunda a gente aqui é o tal do relacionamento e essas reencarnações, igual o Sigismundo, né? O outro tinha feito o compromisso e agora está fugindo daquilo. Porque confronta diretamente o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? Uhum. Bate assim, ó, de frente. Então incomoda demais, incomoda mesmo. Mas é assim, né, que a gente evolui. Não tem outra. Tem outras formas, né? Mas assim, é misericórdia divina também. O Espiritismo traz para nós que a instituição familiar é uma evolução da humanidade. Quer dizer, é uma ferramenta que, aliada com a reencarnação, ela é, assim, certeira para a nossa evolução, né? Tudo dentro, se considerarmos, né? E aí, como a senhora disse, né? Isso tem tudo a ver, né? Quando a senhora fala aí da questão dos defeitos e que a gente vai em busca, né? Volta na questão que a gente vai em busca de satisfação pessoal, né? Que muitas vezes vai gerar mais frustração e cai naquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando tem uma comunicação lá, acho que é não vou lembrar agora, não vou falar para ocorrer erro, mas a frase eu lembro. Um velho sábio da humanidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, né? Que é a frase de Sócrates, né? Sócrates é precursor do Cristo. Conhecendo a nós mesmos, as nossas limitações, é mais fácil de evitar esse tipo de frustração, independente de quem quer que seja, né? Lá lá na mocidade, uma vez, eu conversava não foi nem na mocidade da Casa do Caminho, foi numa outra casa que eu participei lá em Belo Horizonte uma vez. Aí tem o livro do Pequeno Príncipe, que ele é maravilhoso, né? E um jovem lá estava comentando sobre questão de relacionamento, e esse livro Pequeno Príncipe é um dos meus preferidos. E aí ele usou uma frase do Pequeno Príncipe para justificar, né, um fato lá. Era assim, tinha uma menina que namorava outro rapaz, outro amigo dele, e aparentemente a menina estava gostando dele. E aí ficava dando bola para ele e tal, procurando, aí falava dos olhares que se cruzavam e tal, tal, tal. Aí, como maneira de se eximir da responsabilidade, ele usou uma frase do Pequeno Príncipe. Ele falou assim que tu és responsável por aquilo que cativas. Quer dizer, que a menina estava cativando ele. Então ela era responsável por aquilo. Mas eu acho que ele pegou o evangelizador mais errado que ele podia, porque eu sou fã do Pequeno Príncipe. E tem um diálogo, né? É um livro infantil, mas que todo adulto deveria ler. Tem um diálogo do Pequeno Príncipe e ele fala, né, esse diálogo dele é quando ele está conversando com uma rosa. Que aí surge. Não, mentira, esse diálogo é com a raposa. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Porque ele tinha um certo afeto pela raposa e ele até usa lá que se ela fala que vai chegar às 4, desde as 3 ele começa a esperar. E aí usa, né, essa questão do cativar. E o jovem usou isso lá para justificar a ação. Só que tem um diálogo do Pequeno Príncipe também com a Rosa. E aí o Pequeno Príncipe fala, né, tem um dia lá que a Rosa também causa lá uma certa expectativa nele. E aí no livro fala assim que foi o tempo que dedicastes para a Rosa. Aí falei com ele. Tem a questão de se tornar eternamente responsável por aquilo que cativas. Mas é o tempo que você dedica para a Rosa que torna ela tão especial para você. Então, assim, a gente, né, tem como se precaver, né, desse tipo de coisa. Quando a gente começa a perceber.
E aí tem que fazer um julgamento de consciência mesmo, do que está acontecendo. Mais uma vez, a importância, né, do equilíbrio. Né? Nós vamos, isso tudo, gente, vai ser, vocês vão ver como que isso fica clarinho na questão da serpente chegando em Eva. Por que ela vai em Eva e não em Adão? Né? Ela vai em Eva primeiro. Né? Então, assim, tudo que é sentimento deturpado tende a vencer a razão. Né? É só um adiantamento aí do que vai acontecer lá. A Eva representa o sentimento, né? Aí a serpente vai nela primeiro e não em Adão. Adão representa a razão. Então é a velha história de pensar nas coisas. Tem que pensar, né? E para isso precisa do equilíbrio, precisa da calma. Não pode ser com impulso. Porque senão a gente vai dando importância para a rosa. Né? A rosa vai tornando importante. Ela vai cativando, ela é responsável por cativar. Mas a gente é responsável pelo tempo que está dando. Né? E aí tem uma chance pequenina de ser algo verdadeiro, mas devido às nossas imperfeições, tem muita chance de ser algo que vai fazer a gente assumir mais débitos. Né? E aí foi engraçado porque os outros jovens, eles faziam um estudo lá, né? Inclusive eu estou até querendo fazer isso lá na Casa do Caminho com os jovens, um estudo do Pequeno Príncipe. Eles faziam um estudo lá e os meninos lembraram também dessa passagem, né? E realmente, aí depois eu fui pensar, gente, como que temos, né, esse tipo de inspiração, né? Como que... E eu já tinha lido o livro assim, várias vezes, mas nunca tinha parado para pensar nessas duas frentes, né? Que tem a questão das tentações, das coisas que vão nos cativando, mas depende de nós, mais uma vez. Né? É por isso, acho que até por isso que eu usava esse livro lá, porque ele tem muito de doutrina espírita. Mais uma vez, é responsabilidade nossa, né? Os nossos atos. Aí o Alexandre continua. Ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Olha aí, gente, envenenar o coração. Angústia, energia negativa, mau pensamento, é envenenar o coração. Isso aqui quem está falando é Alexandre, o mentor. Por que não desculpa você, por sua vez? Olha a questão do perdão. O perdão é mais importante para nós. Ele tira um peso de nós. Né? É mais uma vez aquilo que eu ofereço, não é aquilo que eu recebo. Quando eu perdoo, eu estou oferecendo algo de bom para mim. E a oportunidade do outro escolher se vai ser bom ou não. Tudo que eu faço com sinceridade é assim. Eu estou fazendo algo bom para mim e dando outra oportunidade de aproveitar aquilo. E aí depende do livre-arbítrio dele. Né? Aí não adianta, tem gente que a gente cansa de perdoar. E a gente cansa de fazer o bem, mas a pessoa parece que não quer. Mas aí é problema dela. Né? E se a nossa consciência está falando que tem que fazer de novo, é porque não fizemos bem feito. É porque precisamos ir lá e resolver de fato. Né? É porque não foi aquele perdão espontâneo, verdadeiro. Porque o perdão espontâneo e verdadeiro, gente, ele tranquiliza, ele acalma. A gente nem lembra do problema, a gente lembra da pessoa. Né? Perdoar 70 vezes 7 não é aquela atitude de, de ficar sofrendo, de deixar o outro abusar, não é nada disso. Né? É perdoar quantas vezes for necessário até acabar com aquilo. Mas o perdão verdadeiro, ele ressignifica a mágoa. Quer dizer, houve uma mágoa, houve uma mácula, houve alguma coisa que feriu, que marcou, que deixou cicatriz. Mas a diferença é, eu paro de olhar para aquela cicatriz e ter ódio e passo a olhar para aquela cicatriz e falo assim, foi aprendizado. Ou talvez eu tinha uma dívida que foi paga, graças a Deus. Né? É a diferença do perdão verdadeiro ou não. Então a nossa consciência tem esse mecanismo. Se ela fala assim, ó, ainda não está resolvido. Fulano vai lá e faz de novo. É oportunidade para nós exercitarmos o perdão. Só tem uma via nisso aí. Se a lei de Deus é a lei da bondade, é a lei do amor, ela não está ensinando o outro, ela não está treinando o outro em fazer o mal. Não, ele está fazendo o mal por escolha. Mas ela está nos treinando a fazer o bem.
nos treinando a perdoar, a ter aceitação. É o único sentido, né? Então não tem justificativa, nem para aquela coisa recorrente assim. Ó. E agora? O que eu faço? Eu tento, e fulano não consegue, ele não dá o braço a torcer, então dê o braço a torcer. Né? Mas não é torcer para quebrar, né? Até mesmo, né, Tiago, no caso aí do Segismundo, de certa forma, ele também estava olhando para dentro só dele mesmo, que ele não estava. Ele tinha ferido o outro, então ele não podia estar ali preocupado se o outro ia aceitar isso. Se ele tivesse realmente em paz com ele, mesmo mediante se o outro não o aceitasse, ele olhava para o outro com um olhar de bondade também. De Ele estava ali como misericórdia, se né? não me quer, mas o outro tinha motivo de não querer. Uhum. Né? E ele não estava entendendo Em essa nenhum parte. momento pensou no outro. Ele não estava sendo humilde nem um tiquinho. Fez o mal e quer, né? Só da parte dele. Aí Alexandre fala, levante as energias, meu amigo. Coloque. Isso aqui lembra, né? Pô, gente, se for fazer o estudo, isso aqui a gente para em cada frase. Levante as energias, meu amigo. Isso aqui lembra o estudo que a gente fez do Lázaro, né? Sai da cova, levanta, né? Sai daí desse escuro, dessa condição de morto, né? Anda a vida, né? A vida continua, é atividade. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima no outro tempo, seu ato impensado. Dona Silva acabou de comentar aí. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades? Quer dizer, quando a gente se coloca no lugar do outro, né, a gente pensa, a gente age com mais misericórdia. E para se colocar no lugar do outro, é necessário aquela posição de equilíbrio, né, de pensar. Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. Aí, gente, equilibrar-se. Acho que essa é a palavra do estudo de hoje. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: tem razão. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos, com expectativas e inquietações injustificáveis. É a nossa vida, viu, gente? É normal, né, um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de dor, né, porque isso faz a gente evoluir e são coisas que nós temos para resolver. Só que muitas vezes, igual Segismundo aqui, ó, era normal um pouquinho de abatimento, de desânimo, porque estava chegando um momento decisivo. Para eles lá, reencarnar é pior do que nós aqui temos medo de morrer. Porque a vida verdadeira é lá, né? Já vi, lembra quando a gente é criança, para ir para a escola? Nossa, não dá uma preguiça de acordar, de arrumar, de ir para a escola. Às vezes nem pôr o uniforme a gente quer. A Terra é a nossa escola. Reencarnar é vir para a escola. O uniforme é o nosso corpo, né? Vem. E aí tem as matérias, tem que passar, né? E se não passar, repete. Nossa, aí é pior ainda. Aí a gente vem igual aqueles alunos rebeldes e acha que não precisa fazer, que não vai fazer e tal. E vai repetindo de ano, repetindo, né? Então tinha, devido à situação, todo esse momento assim, de tensão. É natural, o Alexandre falou. Só que Segismundo estava potencializando aquilo com sofrimento próprio, expectativa e inquietação injustificável. É a gente. Tem vezes que um negócio desse tamanhozinho, o que a gente faz? Coloca toda a nossa carga de sofrimento, pesa o negócio, aí põe expectativa e inquietação.
que não tem justificativa porque o negócio nem chegou. Talvez seja o mal do século XXI aí, a ansiedade, expectativa, inquietação, né? Quer dizer, a ansiedade é um negócio natural, né? É o nosso organismo se preparando para aquilo ali, libera um pouquinho mais de adrenalina para a gente ficar mais ligado e tal. Mas tem que ser controlado, porque às vezes o que a gente está pensando não vai nem acontecer. Ou às vezes a gente vai desencarnar antes de chegar. Não precisa de ter preocupação. Precisa não. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso. Observemos Adelina e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Aqui vai mudar para um outro cenário, né, gente? Aqui já vai para o Adelina e Raquel. E aí nós vamos deixar para continuar na semana que vem. Hoje nós passamos aí mais uma página, né? E nesse próximo aqui a gente já vai começar com aquela questão que eu falei com vocês, dos espíritos ajudarem ali na nossa vida. Então vocês leiam esse pedacinho aqui também com cuidado e tenta perceber a sutileza disso, de como que os espíritos agem sem interferir na nossa decisão, mas nos ajudando, né? Aqui é um exemplo fantástico. Começa nessa cena aqui, quando eles estão ali na refeição e tem todos esses bastidores espirituais aí. Aí a gente continua na semana que vem. Alguém quer comentar algo? Tudo tranquilo? A nossa palavrinha de hoje no estudo, então, foi equilíbrio. Equilíbrio para tomar as decisões, né? Então, vou finalizar com a nossa prece. Vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, pelo estudo mais uma vez maravilhoso, por toda a sua luz, por toda a sua paz, Senhor, por toda a sua misericórdia que sempre nos alcança. Que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoe os nossos lares, abençoe a nossa vizinhança, abençoe o nosso país que passa por um momento delicado, principalmente relacionado às escolhas políticas. Ilumine a nossa pátria do Evangelho, Pai. Abençoe, Pai, a nossa cidade, os hospitais, os orfanatos, as cadeias, manicômios, asilos. Abençoe os nossos irmãos que se abrigam nas ruas, nas calçadas, nas vielas. Onde houver dor, Senhor, e sofrimento, que a sua energia curativa, libertadora, possa chegar apaziguando esses corações necessitados. Quanto a nós, Senhor, temos muito mais que agradecer do que o que pedir. Mesmo assim, diante das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, com muita humildade que pedimos que o Senhor nos ilumine com bom ânimo, com força e vontade, para seguir em frente, para tomar as decisões que precisamos, para termos uma vida justa e digna e que nos ajude a evoluir como precisamos. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, gente. Até semana que vem. Boa Obrigado. noite, tchau. Muito Boa obrigado. noite. Com Que Deus. Boa noite a todos. Com Deus, a todos. Com Deus.